Romanos 8, capítulo 8, verso 18 a 25. Nós apresentamos por vários domingos o vídeo que iria tratar sobre o tema que nós iríamos abordar a partir do mês de março. Eu não sei se o vídeo está aí no ponto, se tiver, a gente podia colocá-lo. Vamos colocá-lo aqui antes de lermos o texto de Romanos 8, 18 a 25. Nós separamos algumas tragédias que tinham acontecido bem naquela época, e é impressionante como depois de um mês, parece que essas tragédias já fazem tanto tempo, né? As tragédias se acumulam, não só no nosso país, mas de maneira geral no mundo inteiro. E essas tragédias se acumulam não só num âmbito mais amplo, mas também no nosso coração. Às vezes pessoas que estão aqui hoje estão enfrentando dias difíceis, de angústia, e nós vamos tentar encontrar a resposta sobre o sofrimento humano, sobre a dificuldade, como viver uma vida alegre diante de tantas adversidades à luz das Sagradas Escrituras. E eu tenho certeza que esse texto de Romanos 8, 18 a 25, palavra de Deus, vai falar no nosso coração nessa noite. Amém? Vamos ler de maneira alternada. Diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera juntos? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Oremos. Deus, nós clamamos para que o Senhor também fale ao nosso coração nessa noite. Que a Tua palavra possa nos comunicar, Deus, o Teu cuidado, o Teu amor, o Teu sustento, o Teu pastoreio, a Tua direção, para nós que estamos inseridos nesse mundo e às vezes somos atordoados por tantas fatalidades, por tantas tragédias, por tantas questões que assolam o nosso coração, tanto de maneira geral, no mundo, no nosso país, na nossa cidade, como também de maneira individual, na nossa própria vida, na nossa casa, na nossa família. Fale a nós, Deus, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já ouviu falar num concurso de sofrimento. Eu nunca ouvi falar num concurso de sofrimento, mas às vezes nos dá a impressão de que deveria ter sido criado um aparelho para medir o sofrimento uns dos outros, talvez um sofrimômetro, né? Porque, vez ou outra, nós falamos ou ouvimos de alguém que o sofrimento dele, ou o nosso sofrimento, é sempre mais do que o do outro, é sempre uma situação mais complicada quando é nossa. Então, às vezes, você ouve a narrativa de alguém que está enfrentando um momento difícil, que está atravessando por um período delicado, e aí você fica olhando para a pessoa e dentro do seu coração você está dizendo: essa pessoa não sabe o que ela está falando, quem sofre mesmo sou eu. Parece que os nossos sofrimentos são sempre maiores, os nossos fardos são sempre mais pesados. Mas eu quero usar esse copo aqui, que a gente sempre bebe água nele, para ilustrar o nosso sermão de hoje à noite. Nós estamos como que dentro desse copo. Imagine que esse copo seja o mundo, seja o planeta Terra. Esse copo, ele está trepidando. O mundo está trepidando, está mexendo. E quem está dentro dele recebe as consequências dessa trepidação. Não tem como eu e você que estamos inseridos no mundo não sofrermos os chacoalhos
que estão tanto na terra como também em nosso próprio coração. Nós estamos dentro dessa água agitada. O mundo é agitado, a nossa vida é agitada. Nós estamos à mercê de uma realidade que muitas vezes foge do nosso controle. Esse mundo não é um mundo harmônico, é natural. Por isso, então, potencializarmos a nossa própria dor ao máximo. Quando dói em nós, dói muito. E precisamos tomar cuidado para não achar que no outro dói menos, porque, na verdade, todos nós estamos dentro desse mundo agitado e complicado. Todos nós temos, de alguma forma, que enfrentar dores, sofrimentos, angústias, limitações que assolam a nossa vida. Você tem a sua história, eu tenho a minha história, todos nós temos as nossas histórias. E se tem uma coisa que é comum a todas essas histórias, é que todos nós, de alguma forma, somos marcados pelo sofrimento, pelas adversidades, pelas limitações, por aquilo que realmente afeta a nossa vida de alguma forma. As tragédias em grande escala, elas abalam a nossa tese, quando achamos que os nossos problemas são maiores. A gente, quando observa o que aconteceu em Brumadinho, quando observa um acidente, como na nossa cidade, por causa da chuva, afetando tantas famílias, a gente olha para essas tragédias maiores e isso nos choca. Aí, de repente, nós nos sentimos pequenos, com os nossos pequenos problemas. Mas passa-se um tempo e lá vai cada um de nós, voltando a glamorizar os próprios sofrimentos e achando que é o mais sofredor de todos os homens. A Bíblia, e grave isso, a Bíblia nunca fugiu do tema do sofrimento. Nunca. Se tem um livro que trata de maneira direta, precisa, de maneira frontal a respeito do sofrimento humano, é as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras, elas nos mostram claramente o quanto Deus está interessado no meu e no seu sofrimento. A Bíblia apresenta o sofrimento como sendo um dos seus principais assuntos. Quando a gente olha para o livro de Jó, quando a gente olha para a história de Abraão, e não só essas, mas todas as outras histórias, nós percebemos que os homens de Deus sofreram nessa terra, a partir da queda. A queda, o rompimento do homem com Deus, trouxe um desajuste cósmico. O mundo está todo desajustado. Isso, como já falei, acontece tanto de maneira macro como micro. Tanto o universo, tanto o planeta, como veremos no texto, como na nossa própria vida. O pecado, ele atrapalhou tudo. Atrapalhou a nossa saúde, atrapalhou a nossa psique, atrapalhou os nossos relacionamentos, atrapalhou a natureza. Nós vivemos num mundo atrapalhado, num mundo desajustado. Vivemos num reservatório de água com constantes tsunamis, que ora podem nos atingir mais, ora podem nos atingir menos. O apóstolo Paulo trata desse tema aqui no livro de Romanos. Principalmente quando no capítulo 3 ele trata a respeito da universalidade do pecado. Todos foram atingidos pelo pecado. E o sofrimento é sim uma das consequências do nosso pecado. Ele mostra que a entrada do pecado tornou a vida na terra insuportável. Viver aqui na terra é insuportável por causa do pecado. O mundo produz soluções para determinados problemas. A todo momento você vê muitos pensando, na academia e várias pessoas tentando ter ideias para resolver os problemas da humanidade. E parece que quanto mais a gente resolve um tanto de problemas, tantos outros problemas surgem. Por exemplo, o uso do agrotóxico. Precisa se alimentar uma multidão de gente. Para isso, as plantas não podem ser atacadas, por bactérias ou por bichinhos lá que vão comê-las e vai atrapalhar a produção. Para isso tem que criar agrotóxico. Aí o que acontece? Agora todo mundo tem que comer comida com agrotóxico. Ou seja, tem que alimentar o povo, mas para isso tem que cuidar da plantação. Para cuidar da plantação, você envenena a plantação. E aí a gente come. E você come achando que está comendo de maneira saudável, com aquele pratinho de salada, alface e tomate, tudo com veneno. Eu já entrei em crise, gente. A carne tem problema, a alface tem problema, o tomate tem problema. O que vamos fazer? É desesperador. E o açúcar vicia. O que sobrou para nós? Jejum e oração. Meus irmãos, medicamentos solucionam alguns dos nossos problemas, mas produzem tantos outros. Na verdade,
o reservatório chamado terra está se agitando, e não apenas ele, mas também o nosso interior. E Paulo trata disso. Aqui, nesse texto especificamente, Romanos 8, a partir do verso 18 até o 25, ele vai falar que o sofrimento não é um privilégio só seu. Esse é o tema que eu quero trabalhar com você. O sofrimento não é um privilégio apenas seu. Não acha que você é o único coitadinho que sofre nesse mundo. Todos nós estamos inseridos no mesmo mundo caído e atrapalhado. Todos nós estamos dentro desse mar agitado. E aí, o apóstolo Paulo, no verso 18, na parte A, ele vai dizer sobre a era presente. É uma era marcada pela adversidade, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, do momento. É sobre isso que ele vai falar. Esse sofrimento, ele atinge toda a criação. Quando Paulo vai falar sobre toda a criação que é atingida pelo sofrimento, ele vai dizer que é tanto na esfera irracional, como animada, como inanimada. Todo o planeta Terra, ele está contaminado pelo pecado e ele sofre as consequências do rompimento dos nossos primeiros pais. Romanos 8 vai tratar com muita clareza sobre esse assunto. O pecado do homem não atingiu apenas o homem. O pecado do homem trouxe um desajuste para toda a criação, as árvores, os animais, todas as plantas, todas as espécies foram atingidas pelo pecado. O mundo vive um desajuste completo. Por isso, quando João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo, a palavra para mundo ali é o quê? Cosmos. Para nos mostrar claramente que o resgate de Jesus não é apenas para aqueles que creem no seu nome, mas também o resgate de Jesus atinge toda a sua criação, irracional, animada e inanimada. Por isso que quando Jesus voltar, nós teremos novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra. Teremos um outro cenário para vivermos. E o texto então vai abordar que o sofrimento que você tem aí na sua vida, que você carrega com você, não é só seu. A terra também está atravessando por dias difíceis. A ardente expectativa, diz o versículo 19, na parte A, ou seja, a terra anseia por uma solução. É interessante imaginar isso, né? O planeta Terra está desesperado por uma solução ou pela volta do próprio Senhor Jesus Cristo. A palavra aqui para ardente expectativa é apocaradoquia, se deriva de cara, de cabeça. A ideia então é que a terra espera de cabeça erguida e com os olhos fixos naquele ponto do horizonte que virá a esperança, que virá o objeto esperado. É como se a terra estivesse atenta, almejando a volta de Cristo. Eu me lembro quando criança, lá em Goiás, algumas opções de férias é ir para o sítio, né? Meu pai tinha um sítio, e nas férias a gente ia para o sítio, ficava lá durante a semana toda. Meu pai voltava para trabalhar na cidade, eu ficava com a minha mãe e meus irmãos. E eu me lembro como se fosse hoje. Quando dava sábado, que era o dia do meu pai voltar para o sítio para ficar com a gente, tinha um lugar, uma posição certinha no sítio, aonde eu ia e ficava observando o ponto mais longínquo da estrada para ver se o carro do meu pai iria apontar lá. Eu entendi esse texto a partir dessa experiência pessoal. A ardente expectativa, eu cronometrava. Bom, meu pai terminou de trabalhar meio-dia, então ele vai sair, vai comer alguma coisa, 2 e pouco ele vai começar, é possível que ele chegue. E eu já ia para lá e ficava lá esperando, de maneira ardente, uma ardente expectativa. É disso que o apóstolo Paulo está falando aqui, é dessa forma que ele está colocando, a terra está numa ardente expectativa. Por quê? Porque a terra está cansada. E nós temos piorado a situação dela. O ser humano tem degradado o planeta. Isso acelera o processo de angústia da terra. E é interessante que no verso 20, o texto diz que a terra que sofre é uma terra que foi sujeita a isso, não voluntariamente, mas involuntariamente. Ou seja, não foi o planeta Terra que decidiu viver assim.
O que a terra sofre é por causa daquele que a sujeitou. E tem uma discussão dos teólogos para responder a quem é que sujeitou a terra a esse estado degradado. E John Stott, por exemplo, vai dizer que quem sujeitou a terra a esse estado foi o próprio Deus, como consequência do pecado. Então, é como se a terra estivesse debaixo do juízo divino, por causa da opção que os nossos primeiros pais fizeram. O próprio Deus sujeitou a terra em julgamento. A terra, o versículo 21, parte B, vai dizer que ela está presa no cativeiro da corrupção. O versículo 22 vai dizer que a terra, ela geme angustiada. Angustiada, a palavra gemer aqui significa gemer como dor de parto. João Calvino lembra que são angústias do parto, e não angústias da morte, porque a dor do parto é uma dor que está misturada com a esperança, com a espera. Quando a mulher sofre a dor do parto, ela sofre com grande expectativa, a expectativa da chegada da criança, a expectativa de um nascimento, a expectativa de um novo tempo, e é exatamente essa a expectativa da terra. A terra está esperando um novo tempo, um novo momento. Esse gemido então aponta para frente, aponta para algo melhor que virá. Então, nós percebemos claramente a partir desse texto que não é só você que sofre, não é só você que tem aí uma vida marcada por sofrimento. Não é um privilégio só seu sofrer, mas também a terra está sofrendo. Quando você sair aqui da igreja hoje, olha para essa árvore e diz: coitada dessa árvore, ela está sofrendo. As florestas estão sofrendo, os animais estão sofrendo, todos estão sofrendo, porque todos estão nesse mesmo mar agitado de sofrimento, nesse mesmo mar agitado de intempéries. Mas não somente você sofre, não somente a criação sofre, todos nós sofremos. O versículo de número 23 vai dizer o seguinte: e não somente ela, ou seja, e não somente a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, ou seja, os convertidos, igualmente gememos em nosso íntimo. Nós também sofremos. Existe em nós uma dor. E quando o texto fala dessa dor, desse sofrimento, não está falando especificamente a respeito dos sofrimentos, como Pedro fala, dos sofrimentos que são dos cristãos apenas. Esse texto está falando do sofrimento porque vivemos numa terra caída e também somos afetados por esse estado de queda. E é interessante que o texto diz que nós somos igualmente afetados. Ou seja, não é porque você converteu, não é porque você tem Jesus agora, não é porque você faz parte das primícias do Espírito, que você não vai sofrer. Enquanto nós estivermos nesse estado, enquanto nós estivermos nessa terra, nós estamos sujeitos aos problemas dessa terra. Por isso que a ênfase desse versículo 23 pode ser igualmente. Como o mundo sofre, como a natureza sofre, nós também igualmente gememos em nosso íntimo. Esse gemido expressa um sofrimento presente, mas um anseio para o futuro. John Stott faz um comentário interessante a respeito desse versículo. Ele diz que há certos cristãos que riem demais e gemem muito pouco. Parece que na sua teologia não há lugar para o sofrimento. Esse comentário de John Stott, ele me preocupou, porque nós corremos o risco, sim, de tentarmos levar a nossa vida sempre nos esquivando do sofrimento, sempre tentando evitar as dores da alma, sempre fugindo de um confronto que é decorrente da nossa realidade de queda, realidade de estarmos mergulhados num mundo caído. Parece que nós precisamos montar uma teia de entretenimentos, nós precisamos pegar as séries do Netflix e emendar uma na outra, nós precisamos procurar sempre fazer algo, sempre estar atento a tudo o que está acontecendo no mercado do entretenimento, para que nós não paremos hora nenhuma e voltemos para nós mesmos,
para avaliar o quanto é ruim viver nesse mundo. Estamos querendo fazer desse mundo um lugar divertido, mas esse mundo jaz no maligno. E parece que John Stott tem razão. Às vezes a gente está rindo muito. Às vezes a gente está indo por uma direção que não é a direção que a Bíblia coloca. De repente você olha para esse texto e você olha para esse sermão e diz: mas eu não percebo tanto sofrimento assim. A minha vida está tranquilo, não tem nada de errado. É muito estranha essa fala. É muito estranha essa fala. Porque ela vai contra toda a estrutura que a Bíblia nos apresenta a respeito desse mundo. Ela vai contra a todo o caos que nós estamos inseridos. Ela vai contra a toda a realidade contra Deus que esse mundo se produz. É muito estranho uma fala de gente que não tem se deparado com os sofrimentos e com as durezas dessa terra. Por isso Stott realmente tem razão. Agora, não é só a criação que sofre. Não somos nós, não são apenas aqueles que fazem parte das primícias do Espírito que sofrem. Quando nós olhamos um pouquinho antes desse texto, nos versos 3 e 4, nós percebemos que o sofrimento também faz parte de Deus. Agora que a gente não tem esperança mesmo. Se a terra sofre, se eu sofro e você sofre, e Deus sofre, a gente percebe que o sofrimento não só é universal, como ele passa a ser também divino. E é interessante porque Deus sofre por causa do nosso pecado. Ou seja, o pecado do homem é capaz de produzir sofrimento ao planeta, sofrimento à terra. O pecado do homem é capaz de produzir sofrimento a ele mesmo. E o pecado do homem é capaz de produzir sofrimento ao Deus eterno. Nós fomos capazes de ferir o coração de Deus. Nós, representados pelos nossos primeiros pais, fomos capazes de nos romper com Deus e provocar no coração de Deus uma tristeza profunda. Uma tristeza profunda. Porque Ele nos criou para que pudéssemos amá-lo. Ele nos criou para ter um relacionamento íntimo conosco. Ele nos criou para que andássemos perto dEle. E toda vez que nós nos rebelamos, e toda vez que nós nos afastamos dEle, e qualquer movimento humano que gira as costas contra Deus, isso provoca tristeza no coração de Deus, principalmente quando os seus filhos fazem isso. O próprio Deus sofre, mas tem um sofrimento de Deus, que traz esperança para nós. Capítulo 8, versos 3 e 4 diz: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Meus irmãos, nós precisamos mergulhar no sofrimento de Deus. A teologia do sofrimento de Deus é uma teologia libertadora, porque quando nós investimos no estudo, na meditação do sofrimento de Deus, ao enviar Jesus para se tornar carne pecaminosa em nosso lugar, nós precisamos entender os desdobramentos desse movimento divino. O próprio Deus envia o seu único Filho, para que esse Filho se torne carne pecaminosa, para que dessa forma, pelo sofrimento de Deus, ao ver o seu Filho assumindo todo o pecado que estava sobre nós, ao ver o seu Filho sendo crucificado numa cruz, ao ouvir do seu Filho, tanto no Getsêmani, como na cruz do Calvário, palavras difíceis de um pai ouvir. No Getsêmani, quando Jesus Cristo diz para o Pai: se for possível, afasta de mim esse cálice. Lá na crucificação: Deus meu, por que me desamparaste? Nós precisamos mergulhar no sofrimento de Cristo, porque quando mergulhamos no sofrimento de Cristo, nós compreendemos o preço que foi pago,
para que os nossos sofrimentos fossem aliviados. É por isso que Jesus Cristo ele tem autoridade para dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. É Jesus Cristo quem toma sobre ele os nossos fardos. Jesus Cristo é o único capaz de tornar a nossa vida nesse mundo mais leve. É por isso que esse texto aqui não vem apenas dar para nós um diagnóstico trágico e miserável do ser humano, como se o ser humano agora estivesse numa prisão e não pudesse mais sair dela, como se o ser humano agora estivesse completamente desesperado, porque a criação geme, o homem geme, e o próprio Deus gemeu. Mas através de Jesus, nós agora somos o povo marcado pela esperança. Esperança. O sofrimento de Deus nos traz esperança. E aí, a gente pode observar que em vários dos versículos que foram tratados aqui nesse sermão, que apontam para a miséria do mundo, a miséria do homem, esses textos também apontam para a esperança através de Cristo Jesus, de Cristo Jesus, que veio ao mundo e se tornou carne pecaminosa para nos dar uma vida abundante. Somos salvos na esperança. Verso 18b diz que existe uma glória a ser revelada para a terra e para os homens. Os filhos de Deus irão habitar nessa terra. Versículo 21 fala que a criação espera a liberdade da glória dos filhos de Deus. A esperança não pode ser vista, nos mostra o verso 24 e 25. Por isso nós aguardamos com paciência. Precisamos aguardar com paciência. E aguardar com paciência é não viver na ilusão. Nós precisamos tomar cuidado. Podemos ter sim os nossos momentos de lazer, os nossos momentos de refrigério, os nossos momentos de entretenimento, mas não pense que essas coisas vão conseguir aplacar a dor de viver num mundo em caos. Impossível, impossível. Somente a esperança em Jesus Cristo, somente a fé no Senhor Jesus é capaz de nos ajudar a vivermos dias de esperança. Por isso que o texto termina falando a respeito da esperança que deve ser aguardada. O salmista diz: esperando, esperei. Precisamos aprender a esperar. Somos às vezes agitados como as crianças. Às vezes nós não temos paciência, queremos de alguma forma fazer com que os problemas e as adversidades não se alojem, não ocupem o nosso pensamento. O que esse texto me convida e convida você a fazer, de maneira incrível, é aprender a gemer de dor. Qual foi a última vez que você gemeu? Que você se angustiou a tal ponto que você teve que clamar para que Jesus voltasse o quanto antes? Esse mundo é um mundo em trevas. Esse mundo é um mundo que zomba de Deus. Esse mundo é um mundo que menospreza Deus. Esse mundo é um mundo que nos menospreza. Porque se menospreza Jesus, que é o cabeça, menospreza o seu corpo. Esse mundo é um mundo hostil a Deus. Esse mundo não pode ser agradável a nós. Aqui não é a nossa casa. Nós estamos aqui por um tempo, mas precisamos aguardar o retorno de Cristo. E enquanto aguardamos, estamos soltos? Estamos aqui sem cuidado? Deus não se importa com a gente? A partir do versículo 26 até o 30, o apóstolo Paulo vai falar assim: fica tranquilo, enquanto Jesus Cristo não volta, o Espírito Santo assiste você nas suas fraquezas, e o Espírito Santo intercede por você, até com gemidos inexprimíveis. Enquanto você aguarda, você não está sozinho, não está sozinho. Jesus enviou o seu Espírito. E aí no verso 28, Paulo vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu. Paulo está escrevendo isso aqui para gente que está gemendo. Paulo não está escrevendo isso aqui para pessoas que têm vivido momentos de prosperidade, tudo está dando certo, não. Sabemos que as coisas difíceis cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a ferramenta que Deus mais usa para lapidar o nosso amor por Ele
são os sofrimentos, as adversidades. As adversidades são ferramentas divinas para lapidar o nosso amor por Deus. Quem diz isso é o apóstolo Pedro na sua primeira carta. Não estranhem, não estranhem as adversidades, os problemas que vêm sobre vós, porque o propósito desses problemas é purificar a alma de vocês. Enquanto nós aguardamos, o Espírito Santo enxuga as nossas lágrimas, nos sustenta, nos fortalece, derrama poder para que a gente tenha condição de suportar. Mas enquanto aguardamos, podemos questionar. Eu amo a Bíblia quando ela abre espaço para o questionamento. Davi vivia questionando, e Paulo também. Ele levanta uma série de questionamentos que talvez fossem questionamentos ali da igreja de Roma. Paulo diz no verso 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que diremos, pois, à vista do sofrimento? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu Filho, antes a todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quando você estiver sofrendo, lembre-se, aquele que não poupou o seu próprio Filho, aquele que enviou o Espírito Santo para cuidar de você, está com você no meio da adversidade. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha, não temos só o Espírito como intercessor, temos também o próprio Cristo intercedendo por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu e você temos problemas, mas nenhum dos nossos problemas é maior do que os problemas que Cristo enfrentou por nos amar. Eu e você temos problemas, mas nenhum dos nossos problemas pode fazer com que o nosso amor por Cristo diminua. Pelo contrário, aí que nós devemos nos apegar mais a Ele. Nenhum dos nossos problemas pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, quando você olhar as adversidades, tanto na sua própria vida, quanto no próprio mundo, lembre-se, todos nós estamos dentro do mesmo mar agitado. Não dá para a gente medir quem sofre mais, quem sofre menos. Temos sofrimentos variados, porque somos pessoas das mais diversas. Não menospreze a dor do outro, não enalteça a sua dor, apenas aprenda a gemer. E o Espírito Santo, quando você estiver sofrendo no seu quarto, aonde ninguém vê, o Espírito Santo estará do seu lado, com gemidos inexprimíveis, intercedendo por você diante do Pai, e te fazendo lembrar de que Deus te amou de tal forma, que enviou o seu único Filho para morrer numa cruz por você, e de todos os sofrimentos, nenhum foi maior do que o do próprio Deus. Por isso, Isaías vai dizer que Jesus é homem de dor e que sabe o que é padecer. E se ele é homem de dores, e se ele sabe o que é padecer, ele é a melhor pessoa da terra para enxugar as suas lágrimas. E ele está pronto para fazer isso,
porque o texto diz que Ele também intercede por nós. Nesse mundo trágico, diante do caos, diante da adversidade, diante dos problemas, lembre-se, você tem um Deus que te ama, que não poupou o seu único filho, e é Ele que te sustenta na adversidade, e é Ele que faz nascer o sorriso nos seus lábios, quando nem tudo vai bem. É Ele que te enche de esperança. Você não está vendo a saída, mas você tem esperança, porque Jesus disse que Ele mesmo é a saída. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você está em Cristo, se Cristo é o seu caminho, fique tranquilo, não tem como dar errado para você. Vai dar certo. Em Cristo, todas as coisas vão dar certo na vida daqueles que temem o seu nome. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos curvar as nossas cabeças. Pastor Valvir vai cantar uma música. Enquanto ele canta, eu quero que você pense um pouquinho a respeito da sua jornada, da sua caminhada diante do sofrimento. Quem é você diante da adversidade? Como está o seu coração? O quanto você tem confiado? Como está a sua esperança? Vamos ter esse tempo de oração. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar. E não ter que andar ansioso de nada senão sobre Ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo e não ter que andar ansioso de nada senão sobre Ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Querido Deus, aqui estamos nós, lançando todos os nossos problemas, todas as nossas aflições aos pés da cruz. É verdade, Deus, que estamos dentro de um mundo caído, um mundo em desordem. É verdade, Deus, que pertencemos a uma humanidade também em desordem. Mas nós te louvamos nessa noite, porque Jesus põe ordem no nosso caos. Jesus derrama esperança sobre o nosso desespero. Jesus nos enche de alegria quando a tristeza tenta nos abater. Mas, Deus, também é verdade que nós não podemos ter gosto por esse mundo. Não podemos achar que aqui é a nossa casa eterna. Nós precisamos, Deus, sonhar com essa vida que o Senhor tem preparado para nós. Nós precisamos, Deus, ter essa ardente expectativa
Nós precisamos focar para Jesus, focar em Jesus e nos atentar para o grande retorno dele, para o momento da sua chegada, quando nos livraremos de todas as adversidades, de todos os problemas, de todas as dores, de todas as enfermidades, e viveremos, Deus, em santidade, pureza, plenitude, na tua presença por toda a eternidade. Encha os nossos corações dessa viva esperança, Deus, para que possamos suportar os dias maus dessa terra, para que possamos ter alegria, Deus, num mundo com tanta desordem. Essa é a nossa oração, oração de um povo que crê, oração de um povo que tem esperança, oração de um povo que aguarda o retorno glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos. Amém.